Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, dia 15 de março. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Faltas coletivas. Policiais decidem não ir trabalhar até sexta-feira como forma de protesto. Nós temos aí uma média de 4 a 5 mil policiais que têm aderido à paralisação do interior e na capital. Por outro lado, a Secretaria de Segurança Pública garante que os serviços na Sincões vai funcionar normalmente. A polícia segue trabalhando de forma normal. As informações que a gente vem tendo aqui é de absoluta normalidade nos serviços. Em meio às divergências, população teme caos. Os rodoviários também ameaçam parar. E ainda, casos de malária no Amazonas aumentam mais de 60% nos últimos 2 anos. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, esse aumento se deve à diminuição de ações de controle nas regiões da Calha do Rio Negro. E no Dia do Consumidor, um alerta. Consumismo pode ser uma grande armadilha e te deixar na lista de inadimplentes. Segundo uma pesquisa divulgada na última sexta-feira, são quase 62 milhões de brasileiros no vermelho. E o Norte lidera esse ranking. No quadro Mais Saúde, o assunto é hipnose. Você sabia que a técnica pode ser usada como terapia no combate a doenças? A gente vai te explicar direitinho como isso vai funcionar. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Manhã no Ar. Seu dia começa aqui. Agora são 6h02, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, basta enviar uma mensagem na nossa rede social, a nossa página no Facebook. E nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E 2 adolescentes suspeitos de cometerem assaltos em transportes coletivos foram apreendidos. Além deles, um homem foi preso e outro continua foragido. A equipe do 12º Distrito Integrado de Polícia demorou cerca de 15 dias nessa investigação. Depois que eles receberam uma denúncia através da rede social aqui do Distrito de Polícia, eles acabaram identificando 4 suspeitos de roubar ônibus aqui em Manaus. A polícia fez a abordagem na rua Angelim Doce, no bairro Mundo Novo, e conseguiu prender 3 desses suspeitos. O rapaz, que é maior de idade, tem 24 anos, foi identificado como Christopher Luan Torres. E os outros 2 são menores de idade, têm 16 e 17 anos. Delegado, a gente tem um 4º suspeito que no momento da abordagem ele conseguiu fugir. No momento da abordagem, as 4 pessoas estavam reunidas planejando mais um dia de crime, Só que o Rodrigo Baixinho, conseguiu fugir no momento da abordagem policial e ficaram apenas os 3. Dos 3, Christopher, o único maior, ele estava com algumas porções de entorpecente, tentou se livrar da droga no momento da abordagem, mas os policiais viram quando ele jogou a droga e aí, naquele momento, realizou a prisão em flagrante dele. Agora, o Rodrigo Nascimento da Silva, que é o baixinho, que seria o outro maior de idade, a polícia vai continuar no encalço dele? Correto. O Baixinho, inclusive, no momento da abordagem, conforme relato dos que foram presos e apreendidos, ele estava com uma arma de fogo, Então, ele conseguiu fugir com uma arma de fogo que, pela primeira vez, segundo eles iriam utilizar nesse roubo, porque comumente eles utilizam faca, Que a faca eles fugiriam da responsabilidade penal de estarem portando aquela arma de fogo. A gente vai dar continuidade às investigações, já temos a qualificação do Baixinho, vamos representar pela prisão preventiva dele e aí sim tirar as 4 pessoas que estavam cometendo esses roubos a coletivos, principalmente aqui na área da Torquato Tapajós. E no início dessa semana, um grupo de amigos foi vítima de um arrastão no centro da cidade. Eles estavam confraternizando em um bar na Avenida Constantino Neri quando foram abordados pelos suspeitos armados. As câmeras flagraram toda a ação. Era segunda-feira, dia 12, quando um grupo de amigos decidiu se reunir em um bar que fica localizado aqui na Avenida Constantino Neri, bem ao lado do Terminal 1. Eles chegaram por volta das 6 horas da noite. Um deles, de 42 anos,
tinha acabado de pagar as contas. E como sobrou aquele troquinho, decidiu conversar com os amigos e tomar aquela cervejinha. Eles se reuniram nesse bar, sentaram e até então estava tudo bem. E no momento dessa distração, de repente, 2 bandidos se aproximaram da mesa. Nessas imagens é possível perceber a ação dos suspeitos. Infelizmente, a câmera só conseguiu flagrar 3 das vítimas. Um deles acabou ficando escondido. Eles foram ousados e exigiram tudo: telefone, dinheiro, tudo que tivesse na mesa eles queriam. Essa vítima ficou tão aterrorizada que entregou até os documentos: identidade, CPF, título, tudo. E o bandido não estava muito satisfeito não, viu? No momento que isso ocorreu, ele ainda pegou uma carteira de cigarro e jogou na cara da vítima. E disse que não estava de brincadeira, que ele era um bandido sério e que eles deveriam respeitar. As vítimas, aterrorizadas com a situação, cederam, entregaram tudo e em nenhum momento reagiram. Depois que eles cometeram esse assalto, eles fugiram na maior cara de pau. 6 horas da noite do dia 12, aqui mesmo na Constantino Neri. Uma área bastante movimentada que deveria ter um policiamento ostensivo. A revolta dos amigos e também da vítima que ficou com a arma mirada na cabeça é grande. De repente, às vezes, a pessoa é ceifada, a vida da pessoa é levada, porque pelo movimento brusco o bandido acaba te matando por causa de um celular, que você paga R$ 1.500 no celular, ele vai ali e vende por 200. Porque o cara assalta, na audiência de custódia ele é liberado. Eles acreditam que essa situação poderia ser revertida, mas fica o apelo agora para os órgãos públicos, inclusive para a Secretaria de Segurança Pública. E a gente sabe que uma das formas mais comuns de violência contra a mulher é o abuso físico. De acordo com o Instituto Maria da Penha, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. E esse tipo de agressão é só o começo para uma possível tentativa de homicídio. Aqui em Manaus, um homem está foragido depois de agredir a esposa com um martelo. As constantes agressões eram um sofrimento anunciado. Ele ia fazer coisa pior com ela, porque no começo ele demonstrava ser uma ótima pessoa, mas depois que a gente conheceu... Mas ela nunca imaginou que seria quase assassinada pelas mãos do marido. Ele falava que me amava, que ele nunca ia me deixar, que ele nunca ia se separar de mim, que ele ia ficar velho ao meu lado, e eu acreditei. A polícia do Amazonas está à procura de Anderson de Souza Araújo, de 33 anos. Ele é acusado de tentar matar a própria esposa com golpes de martelo. O crime aconteceu no dia 4 de março no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Depois de quase ser morta, a vítima vive um drama. A vendedora ambulante de 42 anos não consegue mais sair de casa com medo do marido violento, que ainda está solta. A vítima e o agressor se conheceram no ano de 2015, aqui neste terminal de ônibus. Ele trabalhava vendendo água mineral. Ela trabalhava em uma banca. Ao se aproximar da vendedora, Anderson acaba escondendo um passado sombrio. É que ele, devido ao envolvimento com as drogas, já havia sido preso por roubo. A mulher só fica sabendo algum tempo depois, quando novamente ele é preso pelo mesmo crime. E da cadeia, liga para ela e pede que vá visitá-la. A partir dessas visitas, o relacionamento é iniciado. A mulher sabe do perigo que está correndo, mas, a essa altura, resolve arriscar tudo em nome do amor. A família da vendedora nunca aprovou o relacionamento, principalmente a filha, que aconselhava a mãe a deixar o criminoso. Porque ninguém queria ver ela com ele, né? Porque a gente sabia que isso não ia resultar numa coisa boa. Depois que ele mostrou realmente quem ele era, a gente sempre falava para ela deixar ele, mas ela não dava ouvidos.
Não demora para a máscara de Anderson começar a cair. Mesmo de dentro da cadeia, ele passa a monitorar todos os passos da mulher. O preso tinha acesso a um telefone celular. Se ele ligasse e ela não atendesse, Anderson ficava furioso e fazia ameaças à companheira. O tempo passou e depois que ele começou a usar droga, a gente se mudou daqui, foi para casa da minha filha. Aí piorou, né, que ele começou a usar droga, aí eu não sabia o que fazer, eu falava com ele, aí eu falava para ele parar com aquela coisa que estava fazendo mal para ele, que ficou muito magro. Aí ele dizia que quando chegar essa hora ele parava, enquanto isso ele não poderia parar porque aquilo consumia ele. Em abril do ano passado, Anderson saiu do regime fechado e passou a cumprir pena no semiaberto. Mas, na primeira oportunidade nas ruas, ele simplesmente não voltou para a cadeia. Mesmo foragido da justiça, a mulher acaba o aceitando na casa dela. A mulher estava esperançosa de que desta vez o marido pudesse entrar nos eixos. Só que o vício de Anderson acaba falando mais alto. Sempre que não tinha dinheiro para comprar drogas, ele ficava descontrolado e batia na mulher. Foi exatamente esse o motivo que na madrugada de um domingo levou o criminoso a tentar assassinar a própria esposa com golpes de martelo. Ele me bateu com martelo nos braços, nas minhas pernas, aí falou que ele ia me colocar numa cadeira de roda, que era para servir de exemplo para as outras mulheres. A vítima foi levada para o hospital e Anderson fugiu. O caso foi registrado na delegacia da mulher. Na verdade, ela queria dar uma chance, porque, na verdade, a vítima, ela gosta do agressor, ele está no relacionamento abusivo e começa a criar vínculos com ele. E, ao mesmo tempo, ela fala, não, mas isso é a droga, daqui a pouco ele vai parar, ele vai se tratar. Se eu der mais carinho, pode ser que ele mude. E essa é uma esperança que a vítima sempre fica, até que acaba, deságua num procedimento como esse, que foi uma tentativa de homicídio, onde ela poderia ter vindo a óbito, que ela lutou muito, essa mulher, para não ter morrido, que ela ficou totalmente na mão dele. Se não fosse isso, dela ter lutado, ela poderia hoje estar enterrada. Com medo do companheiro, a vítima se escondeu no apartamento da filha. Mas, na mesma noite, Anderson acabou descobrindo o endereço e tentou invadir o local. Falou que a primeira pessoa que ele pegasse, ele ia matar, se ele não pegasse ela. Mas o foco dele é pegar ela aqui dentro para matar. Mesmo ela saindo daqui, ainda tem meus filhos, eles estão correndo risco também. E a gente pede essa ajuda. Quando sair as fotos dele nessa reportagem, que você vendo e conhecendo ele, denuncie e diga onde ele está para que a gente possa buscá-lo para ele pagar. Porque realmente é muito triste ver uma mulher que apenas amou a ele e ele acabou fazendo uma desgraça na vida dela. Ela quase morreu por conta desse amor e isso não é certo. Enquanto Anderson está foragido, a vendedora segue a vida em uma espécie de prisão domiciliar. Eu só quero que ele pague. Eu quero que vocês me ajudem a colocar ele atrás das grades, de onde ele deveria nunca ter saído. Ele me agrediu muito. Eu estou muito machucada e eu espero que alguém veja isso e me ajude a colocar esse covarde atrás das grades. Lugar de onde nunca deveria ter saído e para onde deve voltar, né? E 23 pessoas são presas por venda e receptação de aparelhos eletrônicos no centro de Manaus. Mais de 300 aparelhos eletrônicos foram recuperados, entre celulares, tablets e notebooks. 335 celulares, 29 tablets e 11 notebooks apreendidos, além de 22 pessoas indiciadas pelo crime de receptação de objetos roubados. Esse foi o resultado da operação denominada Fora de Área na manhã desta quarta-feira, no centro de Manaus. A ação da Secretaria de Segurança Pública foi iniciada logo cedo e aconteceu em várias galerias de vendas nas avenidas Henrique Martins, Eduardo Ribeiro e aqui onde eu estou, ao lado da Praça Tenreiro Aranha. O objetivo? Justamente combater a venda ilegal de mercadorias, ou seja, aqueles produtos que não têm comprovação da origem, que segundo o secretário estadual de Segurança Pública, é exatamente o que incentiva a venda
de produtos roubados aqui na região. Nós seguiremos nessa operação na cidade de Manaus. Vê-se que o número é enorme de celulares apreendidos que estavam sendo comercializados ali no centro comercial da cidade de Manaus. Então, se recentemente você foi vítima de furto ou roubo e acabou ficando sem o celular, quem sabe o seu aparelho não esteja nesse meio aí. As pessoas que tiveram seus celulares roubados nos últimos dias, por favor, procurem a Delegacia Interativa aqui na Delegacia Geral, de 8 às 18, tragam a caixinha do seu celular, o e-mail em que ele foi cadastrado e, se possível, a nota fiscal. A Delegacia Interativa funcionará na Delegacia Geral e ela estará funcionando para atender todos que para cá vierem. E esse é o destaque do Jornal A Crítica de hoje. Fora de área, a operação acaba com feirão de roubados. Polícia desmancha a feira de venda de aparelhos roubados. Mais de 300 celulares foram recuperados no centro. Para ler essas e outras reportagens completas, você precisa baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente tem imagens ao vivo da Avenida Rodrigo Otávio, onde aconteceu um acidente por lá ainda há pouco. Esse aqui é no sentido do Japim, onde o acidente aconteceu, e foi o motoqueiro que se envolveu nesse acidente. Já tem uma viatura do Manaus Trans ali na área e causa uma retenção. Só me confirmando, o acidente é no sentido da Universidade Federal do Amazonas, é isso? Portanto, o acidente aconteceu ali na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Coroado, fazendo aqui a correção no sentido Bola do Coroado. A gente vai passando ali próximo da Universidade Federal do Amazonas e vai seguindo ali para mostrar o trânsito. É engarrafado para quem vem, né? Porque vem um fluxo muito intenso. E aí, para quem estava saindo ali do Japim, da zona sul de Manaus, acaba enfrentando dificuldade no trecho até o acidente. Agora, no sentido oposto, quem está saindo do Complexo Viário Gilberto Mestrinho já enfrenta lentidão no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, conhecido como a Bola do Coroado, por conta do fluxo mesmo intenso de veículos. O acidente, ele não atrapalha necessariamente esse fluxo, a não ser por conta de curiosos que acabam reduzindo a velocidade para observar o que aconteceu por lá. E agora o nosso drone vai se aproximando ali do complexo para a gente verificar como está o trânsito naquela área. A saída do Complexo Viário é intensa e a gente está virando agora para mostrar o sentido do Japim, para quem segue ali para a zona sul de Manaus, que vem para o Morro da Liberdade, Betânia, Crespo, São Lázaro. Trânsito é lento nesse exato momento da manhã. A ambulância fez a retirada para prestar os primeiros socorros para esse motociclista que acabou se envolvendo nesse acidente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais imagens ao vivo do nosso drone que está sobrevoando Manaus para orientar você que está saindo de casa nesse momento. E alguns policiais militares paralisaram os trabalhos na noite de ontem, principalmente nas zonas norte e leste de Manaus. O protesto é pela falta de pagamento de salários atrasados e contra um parecer que impede a promoção da categoria. A Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM promete paralisar nos próximos dias. Segundo a Associação dos Praças da PM, pelo menos 80% dos policiais não trabalharam na noite de ontem. Nós temos aí uma média de 4 a 5 mil policiais que têm aderido à paralisação do interior e na capital. Nesse total, totalizando por uma porcentagem, nós temos uma adesão de 80% do policiamento em todo o estado, em todo o estado não, desculpa, na capital, e 100% no interior. Alguns colegas do interior resolveram mudar a estratégia, né? A gente constatou que alguns colegas resolveram aquartelar em vez de faltar serviço, mas na grande maioria, todos faltaram serviço. Isso é importante, que mostra que a tropa está unida e que a gente busca uma solução para que a categoria saia ganhando e que a sociedade saia ganhando. Os policiais pedem a suspensão do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que impede a promoção de militares por tempo de serviço. Além disso, a categoria reivindica o pagamento de salários atrasados, database e equipamentos de trabalho. Os representantes se reuniram na sede da Associação dos Cabos e Soldados e depois seguiram para algumas SICONs da capital. Visitamos várias SICONs, então nós observamos que foi a administração que foi usada, da qual já tinham tirado o serviço durante o dia e tiveram que dobrar. Quer dizer, eu tenho certeza que amanhã não tem esse efetivo para dobrar, então a situação vai ficar ainda mais complicada. Pedimos assim, a compreensão da sociedade, porque nós buscamos o diálogo com o governador do estado e o governador até agora não procurou restabelecer a ordem,
dando oportunidade para que nós possamos discutir, sentados junto com as entidades e o governo, os nossos pleitos. E é isso que nós queremos, é levar os pleitos da categoria e o governador nos receber de forma civilizada. Segundo os policiais da 3ª SICOM do bairro Petrópolis, que preferiram não gravar a entrevista, a unidade não foi 100% paralisada, apenas reduziram a frota de viaturas na área. Na 6ª SICOM, na Cidade Nova, os policiais também falaram que não houve greve, mas que dispensaram uma parte da frota para ser usada hoje se houver novas paralisações. E toda essa ameaça de paralisação deixou a população em pânico, né? Na noite de ontem, muita gente estava preocupada se iria ou não parar e, consequentemente, se os ônibus também deixariam de circular na cidade. Muitas notícias começaram a circular na internet, algumas reais, outras falsas, e muita gente ficou preocupada. E os próprios representantes dessa paralisação aí, desse manifesto, disseram que hoje a situação seria mais complicada ainda. E para a gente saber o que de fato está acontecendo na cidade, a gente vai conversar ao vivo agora com o Danilo Alves. Olá, Danilo, excelente dia para você. De fato, há algum serviço paralisado hoje aqui no estado? Oi, Adriane, bom dia para você nessa quinta-feira e bom dia para todo mundo que assiste o Manhã no Ar. Para apaziguar e acalmar todo mundo que ligou a TV agora e está assistindo a gente, todos os serviços essenciais estão funcionando. Há sim a paralisação de policiais militares, houve uma verificação da equipe do Jornal A Crítica ontem à noite, inclusive eu estava em várias companhias interativas comunitárias e o segundo turno de policiais realmente nas partes norte e leste da cidade havia faltas, inclusive na 30ª Companhia Interativa Comunitária, por exemplo, metade dos policiais que trabalham no segundo turno faltaram, cerca de 8. 4 viaturas ficaram paradas na 30ª SICOM. 26ª também foi uma SICOM que ficou parada. Inclusive, vocês acompanharam aí na reportagem da Priscila Mello de toda essa movimentação durante a noite também. Agora de manhã, aqui na 11ª Companhia Interativa Comunitária, o local em que a gente está agora, parece estar tudo normal. Tudo está tranquilo e os policiais militares que estavam trabalhando aqui informaram para a gente que pelo menos nessa parte aqui da SICOM não houve nenhuma falta. Inclusive em várias companhias interativas comunitárias também, como 3ª, 1ª, parte sul, parte centro-sul da cidade, não tiveram muitas faltas. Então acredito que os mais prejudicados com essa paralisação, no caso população, foi das zonas norte e leste da cidade. Acredito que também vocês devam estar aí se perguntando como é que está o ônibus, como é que está o transporte público na cidade. Pode ficar calmo, porque até o momento não houve nenhuma paralisação. Ontem a gente soube, né, que houve ali uma ameaça de greve da categoria, não só por conta da greve dos policiais militares, eles disseram também que estavam brigando pelo dissídio coletivo, que ainda estava atrasado, e lógico, também abraçaram ali a causa dos policiais militares, né, dizendo ali que a falta de segurança era o principal motivo para que eles parassem, já que os policiais, como não estão nas ruas, a segurança fica prejudicada. Então, eles decidiram parar, mas até o momento não houve essa paralisação, essa greve dos rodoviários ainda não aconteceu. Está ali uma bomba-relógio, porque ontem na Assembleia, inclusive eu também acompanhei essa Assembleia dos rodoviários, eles afirmaram que não há como circular nas ruas e eles vão mandar mensagens do WhatsApp a partir do momento em que essa paralisação ser efetiva. Então acredito que no caso, quinta-feira, né, eles devam ali dar mais respostas sobre esse caso, já que houve realmente, desde as 7 horas da noite de quarta-feira, uma paralisação, mesmo que parcial. Também, como a gente sabe, ontem o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, e também, no caso, vice-governador do estado, ele estava no programa Cidade Alerta, conversou com o Cleiton Pascarelli, falando sobre a gestão e, claro, sobre essa questão da paralisação dos policiais militares. Ele falou que já conversou com o pleito, a negociação de auxílio fardamento, alimentação e também outros pleitos, no caso, que a categoria, como até mesmo a questão das promoções e, né, que é uma das mais principais,
reivindicações aqui da categoria, ele disse que todas essas reivindicações já foram negociadas com o governo do estado. Disse também que deveria percorrer as companhias interativas comunitárias ainda à noite para saber se haveria movimentação ou não, levantaria ali dados, e a gente conversou com ele ali. No caso, o Cleiton conversou com ele. A gente vai mostrar um trecho então da entrevista que ele concedeu para a gente no Cidade Alerta Manaus. A polícia segue trabalhando de forma normal. As informações que a gente vem tendo aqui é de absoluta normalidade nos serviços, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Nós acreditamos que essas notícias fake disseminadas sejam somente fakes, que lamentavelmente acabam por apavorar a cidade, deixar as pessoas muito apreensivas, porque depende do transporte coletivo para retornar para casa, depende do policiamento ostensivo para seguir a vida com tranquilidade. Não há mais nenhuma promoção encalhada da forma que nós encontramos. O governador amazonino promoveu todas as promoções pendentes de 2014, 2015 e 2016. Foram 3.287 promoções já realizadas, efetivadas, publicadas no Diário Oficial, com a participação de todos. Pois é, essa situação aí das promoções e de todos os pleitos da categoria ainda deve ser conversado nessa quinta-feira junto com a Associação dos Praças do Amazonas, que é a associação que está coordenando junto com, claro, o restante da categoria, que paralisou na noite desta quarta-feira. Inclusive também a questão desses boatos da internet. Muita gente que estava nas redes sociais compartilhou mensagens de que gente já tinha sido morta, né, espalhando mesmo o terror, e isso a gente condena. Boatos e fake news não servem, não devem ser compartilhados de jeito nenhum. Uma outra situação também, né, Adriane, é que muita gente ainda acredita nessas fake news. Infelizmente, né, Danilo, e é uma irresponsabilidade por parte de todo mundo que compartilha. A partir do momento que você recebe uma mensagem no WhatsApp e republica essa mensagem sem verificar se de fato aquilo é real, você está ajudando, colaborando para criar um pânico, né, para criar um temor na população, essa sensação de caos, e até mesmo pode estar sendo usado como massa de manobra, né? Alguém que está se beneficiando normalmente dessas notícias falsas. Só para você de casa ter um exemplo, ontem um policial militar sofreu um acidente de moto, caiu de moto. E aí, logo depois, começou a circular que ele teria sido atingido por um disparo. E muita gente começou a republicar essa mensagem, essa foto, como se tivesse tido um tiroteio, como se o policial ali estivesse voltando para casa e tivesse sofrido uma tentativa de homicídio. Então, é preciso tomar muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo que surgem boatos, também alguns crimes foram registrados na noite de ontem. 2 pessoas morreram em tiroteios na zona leste de Manaus. E esses crimes têm algum tipo de relação com essas faltas coletivas que alguns policiais acabaram adotando ontem, né? Porque policial militar não pode fazer greve? Isso mesmo. Greve para PM é crime, né? A não ser ali por manobras, né, que podem ser feitas, mas o que acontece de fato é que, apesar de Manaus ter tido uma noite tranquila, né, apesar da situação, houve sim registro de morte e um tiroteio que tem relação sim, os 2 que aconteceram em partes diferentes da cidade. Primeiro, um homem identificado como Jorge Tacito, ele foi assassinado com 3 tiros depois que homens chegaram em um beco lá no Zumbi 1, próximo ali à rua Berimbau Baiano. Eles chegaram armados e em seguida atiraram no rapaz que morreu ali na hora. Logo depois, minutos depois, na verdade no Armando Mendes, um carro vermelho parou numa esquina ali na comunidade. E em seguida, eles avistaram 4 homens que estavam em um beco. Esses 4 homens, de acordo aí com investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, eram pistoleiros de uma facção criminosa. E esses rapazes do carro vermelho queriam atingi-los, matá-los, assassiná-los. Então, eles acabaram saindo ali do carro armados. Os pistoleiros perceberam a ação dos assassinos e começaram a correr no beco. Eles invadiram uma casa. A casa era de um comerciante e ele tinha 2 filhas.
uma dessas filhas atendeu a porta. Era Raide Barbosa da Silva, de 18 anos. Segundo o pai, ela estava fazendo um trabalho de escola quando percebeu ali que estavam querendo arrombar a porta. Quando abriu a porta de casa, já recebeu 3 tiros. Em seguida, os 2 bandidos que estavam fugindo, 2 conseguiram fugir. Outros 2 que foram invadir a casa da Raide e também de uma irmã da Raide, que é a Rayane Barbosa, que também foi atingida com tiros, e as 2 foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Infelizmente, a Raide não resistiu aos ferimentos e também faleceu. Então há 2 mortes, também um 4º homem foi atingido. A gente não tem ainda a informação do nome dele, mas acredita-se que ele também esteja internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Então temos casos que podem ter relação, segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, porque aconteceram bem próximos dos locais ali, Zona Norte e Zona Leste da cidade, e também informaram para a gente que as 2 famílias ali, as 2 partes, se conheciam, no caso, os que estavam ali fugindo da polícia, e também o Jorge. A polícia, no caso da delegacia especializada, continua investigando esses casos. E no comecinho que você perguntou para mim se tem alguma coisa a ver com essa paralisação dos policiais militares, pode até não ter muito a ver, mas colabora bastante. Adriane. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas criou mais um canal para denúncias de atos ilícitos de policiais civis, militares, Corpo de Bombeiros e dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito. A partir de agora, as denúncias podem ser feitas também por aplicativo de mensagens. Vamos ver na reportagem. Mais de 500 procedimentos de infrações administrativas disciplinares foram instaurados na Corregedoria do Sistema de Segurança Pública do Amazonas só no ano passado. Em 2016, o volume de denúncias contra policiais civis e militares, além de funcionários do Detran e do Corpo de Bombeiros, chegou a 824. Os casos mais recorrentes são de abusos de autoridade, extorsão e violência. Nessa abordagem policial feita em um bairro da zona leste da cidade, um PM chega a agredir uma mulher. Agora, casos como esses podem ser denunciados por meio do WhatsApp da Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Não precisa se identificar, mas é essencial apresentar provas e indícios dessas infrações. É importante que a pessoa faça uma denúncia anônima para a gente poder chegar ao nome dos policiais que têm por costume essa prática desses determinados delitos. Agora, uma denúncia onde a pessoa foi vítima de algum fato, tem que haver provas de que ela foi vítima desse fato, dessa infração. E aí, inevitavelmente, a gente vai precisar que a pessoa venha depor, ou que indique testemunhas, ou que indique se há alguma gravação, que possa comprovar a alegação, né? Entre os servidores de segurança pública do Amazonas, policiais civis registram um maior número de denúncias, seguido dos policiais militares e funcionários do Detran Amazonas. Ainda segundo a corregedora, em casos de falha disciplinar de servidores, as punições vão de suspensões de 15 a 90 dias e até demissões. A maior parte das recorrências, são abuso de autoridade, que é muito comum. Nem sempre o servidor ele pratica efetivamente um abuso, né? Muitas vezes há um certo exagero aí, mas isso sempre é avaliado. E quando ele pratica abuso, ele é punido. E nessa semana, os juízes da Vara de Execuções Penais começaram a analisar quais presos do semiaberto poderão voltar às ruas usando tornozeleira eletrônica. Só no primeiro dia de atendimento, 47 detentos já estão sendo monitorados e 3 progrediram para o regime aberto. O prazo determinado pela Justiça do Amazonas em desativar o sistema semiaberto do Compage expira em 26 dias. Por isso, o chamado Censo do Semiaberto começou a analisar os processos dos mais de 585 internos que vivem nessas condições. Nós imaginamos que em 15 dias nós vamos fechar todo o semiaberto. Todos os detentos que ali estavam, né, nesse momento, algo em torno de 600 detentos, serão ouvidos e haverá uma decisão sobre monitoramento ou não.
As análises começaram na última terça e até agora mais de 100 atendimentos foram realizados. Só no primeiro dia, 47 detentos saíram dessa sala com a tornozeleira eletrônica. E 3 progrediram para o regime aberto. 6 permaneceram no sistema semiaberto para reavaliação e 1 voltou para o regime fechado. Desde quando o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu suspender o sistema semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim em fevereiro deste ano, mais de 50 detentos decidiram se apresentar espontaneamente no censo do semiaberto aqui no Fórum Enoque Reis. Segundo os internos, que eram considerados foragidos pela Justiça, eles não voltaram para o sistema por medo de morrer. Segundo Rômulo Garcia, um dos 6 juízes da Vara de Execuções Penais que analisa caso a caso, a maioria dos detentos que procura o fórum nessas condições já estão ressocializados. Nós verificamos com comprovante que estão trabalhando, de que são pessoas que estão estudando, então que a pena cumpriu a sua função de ressocializar. Vale lembrar que no mês passado, o Tribunal de Justiça determinou que em 45 dias o sistema de regime semiaberto do Compage fosse completamente desativado, com pena de multa de R$ 1 milhão por dia, caso a SEAP não cumprisse o acordo. E depois do intervalo, a gente volta para falar do alerta, um alerta de saúde, o aumento nos casos suspeitos de sarampo e também o aumento de mais de 60% nos casos de malária. É um instante só, não saia daí, eu volto já.